Kropotkin ele faz análise da evolução das espécies dele, né, a versão dele ali, numa região mais gelada da Terra, que é a Sibéria, né? A Sibéria é um lugar que você precisa realmente de ajuda mútua, né? E no caso do Darwin, ele vai em Galápagos, que é um lugar onde as populações de animais e de seres vivos, a espécie, os indivíduos dentro da espécie necessitam mais desses indivíduos para se propagarem, né? Eu não sei o que você acha disso, tal. Eu achei interessante essa análise, né? Então, o Kropotkin, na minha avaliação, né, que é a seguinte, ele não nega a competição. A primeira coisa que tem que ficar claro, ele não nega a competição. Né? O Kropotkin nunca negou a competição. Né? Ele acha, por isso que o livro, do livro dele chama o apoio mútuo um fator de evolução. Ele não está negando a competição. O que ele está dizendo é que o principal fator de evolução não é a competição, é o apoio mútuo. Mas ele não nega a competição. Ele diz que a competição existe, né? Por exemplo, aonde? Na luta pela sobrevivência entre espécies diferentes. Então, existe uma competição na luta pela sobrevivência entre as espécies diferentes. Mas, dentro da mesma espécie, o que predomina é a cooperação. Entendeu? Então, às vezes, por isso que eu não acho que o pensamento. Porque isso é uma discussão, inclusive, né? Eu não acho que o Kropotkin seja positivista. Isso é uma grande discussão. Né? Tipo assim, o Kropotkin é positivista. Eu não acho que o Kropotkin seja positivista. É que existe uma dialética, né? Uma dialética, que é a dialética serial, que é a dialética que vem do Proudhon, você está entendendo? Que vai falar o seguinte, em linhas gerais, né? De que o Recli trabalha muito isso naquele livro, A Evolução, a Revolução e o Pensamento Anarquista. Basicamente, ele vai dizer o quê? O Recli diz também, não é isso? De que tem momentos de que a sociedade avança muito pouco ou regride, e tem momentos que esse salto é maior, que é o que eles chamam de revolução. Né? Isso partiu do Proudhon e chegou no Recli. Eu acho que o que o Kropotkin fala no livro inteiro dele, né? Ele fala o seguinte: tem momentos que o apoio mútuo, isso, né, nas sociedades humanas, o apoio mútuo ele é mais forte, mas a competição existe, mas ela é residual. E tem momentos que a competição é mais forte e o apoio mútuo ele é residual. Então, por exemplo, quando ele vai lá, sei lá, ele vai estudar lá a Idade Média. Ele estuda a Idade Média, o Kropotkin, né? Ele mostra o quê? Que na Idade Média a cooperação era maior, então ele pega, por exemplo, cidades medievais. A cooperação era muito maior do que a competição. Existia competição? Existia. Mas essa posição da competição ela era menor. E a cooperação era maior. Até chegar no momento que ele está vivendo, o discurso, a sociedade é capitalista, então a competição é maior, mas existe ainda a colaboração. Aonde? Aí ele mostra. Nas regiões periféricas, você tem a colaboração. Né? Então, por exemplo, entre os trabalhadores, então você tem lá os sindicatos. Como é que eles se organizam? Eles se organizam, então, por greves de solidariedade. Está entendendo? Então, ele vai mostrando o quê? Existe a competição como o principal centro da sociedade, mas entre os trabalhadores, o que predomina é a colaboração. Por quê? Porque se não tiver isso, essa colaboração, o que vai acontecer se não tiver essa colaboração? Os trabalhadores não vão conseguir fazer os seus movimentos. Então, às vezes fica. Então, tipo, às vezes. O Kropotkin, ele defende que só existe a colaboração. Cara, galera, o Kropotkin não é burro. O Kropotkin não é burro. Ele pode ser tudo, mas burro ele não é. Se você olhar, você vai ver que tem competição, caramba, né? Se você deixar lá comida para cachorro, os cachorros vão querer competir pela comida. Você não precisa ter nenhum gênio de humanidade. É só você colocar e fazer. Você vai perceber isso. Os cachorros fazem isso. Você deixa comida para cachorro, o cachorro vai comer a comida do outro cachorro se deixar. Ele compete pela comida. Mas o que o Kropotkin diz?
Aí você fala, então a competição acontece. Lógico que acontece. Mas o cachorro só não come. O cachorro fica comendo o dia inteiro. Você tem cachorro lá, o cachorro começa a comer às 8 da manhã e fica comendo até às 9 da noite, sem parar. Não, ele faz outras coisas. O cachorro não faz, ele brinca, ele dorme, ele não fica só comendo. Então, nos outros momentos, o que o Kropotkin diz? A colaboração é o principal evento. Agora, por exemplo, quando você chegar, por exemplo, é muito comum na nossa sociedade, o cara olha lá, sei lá, a National Geographic, aí você vê lá a leoa caçando o búfalo. Então a gente vê a luta da leoa contra o búfalo. O que o Kropotkin diz? Existe uma competição ali, estão se matando para sobreviver? Não, tudo bem, mas a questão é, a leoa se organizam para atacar o búfalo. E os búfalos se organizam para fugir do ataque. Só que a gente não vê isso. Por quê? Porque a gente está numa sociedade que a todo momento incentiva a competição. Então, o que fica para a gente é apenas competição. É isso que o Kropotkin está dizendo. Mas existe o quê? Uma tentativa de fugir do ataque que é colaborativa e uma coisa colaborativa que elas fazem para atacar. Por que a gente não vê isso? Porque a nossa mente está toda ela indicada para a competição. A gente está tomando estimulado, né? Sim. É interessante, então, mas esse é um aspecto interessante, porque existe também a questão de que o Kropotkin, enquanto um pensador mais pela classe dos trabalhadores, vai pensar dessa forma, e o Darwin mais pela elite vai pegar os pontos, né? Assim, até isso é de verdade, isso é fato. É fato que ele vai procurar essa cooperação intencionalmente também, né? É até o que o Necromante está falando, não existe uma ciência neutra, né? De fato é isso. De propósito, o Kropotkin também tem esse objetivo de justificar a organização dos trabalhadores, justificar o anarquismo, justificar... assim como o Darwin provavelmente é mais ideológico no sentido de alienado, no sentido marxista, né, da coisa. Ele de não notar que ele está reproduzindo a sociedade da Inglaterra, é bem mais provável